Muito boa noite a todos, mais uma vez, bem-vindos à nossa live do tema saúde aqui hoje, com um tema que não nos é nada familiar, obviamente, nem temos cerca de 150 pessoas cá a praticar na clínica, que é Pilates Clínico. E para falarmos sobre este tema tão fascinante e tão na moda, temos duas pessoas especialistas nesta área, que é a fisioterapeuta Diana Barros e a fisioterapeuta Sara Oliveira. Muito obrigado, antes de mais, pelo vosso convite, ou melhor, pelo meu convite e pelo facto de vocês terem aceito. Está a começar bem. Obrigada. Este tema para nós é um tema que nós temos vindo a desenvolver e falamos várias vezes. Aliás, já desde há muitos anos que temos uma cultura e abordamos muito a área do exercício, especialmente aqui o Pilates Clínico. Muitas pessoas conhecem, muitas pessoas desconhecem, e o nosso objetivo hoje também é gerarmos aqui uma boa conversa sobre este tema e darmos mais inputs e as pessoas perceberem também um pouco daquilo que nós fazemos e o que é, na verdade, isto do Pilates Clínico. Em suma, Diana, o que é o Pilates Clínico? É um conjunto de exercícios que tem a respiração à mistura. O que é isto? Olha, o Pilates Clínico, antes de mais, boa noite. O Pilates Clínico é, sobretudo, uma abordagem de exercício terapêutico, e parte do clínico, que é aquilo que mais nos fascina, é ser feito por um fisioterapeuta. Então, é uma abordagem de exercício terapêutico, onde o fisioterapeuta avalia a condição específica da pessoa em questão e depois consegue, a partir daí, realizar um mundo de exercícios. Não há um livro com X exercícios de Pilates, não é? Ao contrário do que as pessoas dizem, onde é que foi ver esse exercício? Há um mundo, uma panóplia gigante de exercícios, e essa também é a magia do Pilates. Ele aborda fundamentalmente a pessoa por si só e tem como bases a consciência corporal, a respiração, que nós provavelmente depois também vamos entrar um bocadinho mais em fundo dessa questão, centrado principalmente na pessoa. É tão individualizado o mundo do Pilates Clínico, é um conjunto de exercícios, sim, como se calhar o mundo da musculação e por aí fora, mas o Pilates Clínico apanha tão a fundo a parte do sistema nervoso e a maneira como o cérebro e os músculos e o corpo comunicam um com o outro, e acho que também é por isso que é tão na moda Pilates Clínico, porque se conseguem interligar estes exercícios, conseguem interligar a pessoa com o contexto dela, com depois tudo o que ela pretende a médio e longo prazo. A curto, médio e longo prazo. E possivelmente por causa dos resultados também que se vão tendo, não é? Que quase que se vende, entre aspas, sozinho, e tornou-se tão popular precisamente por causa disso, não é? Mas pegando aqui em dois conceitos que tu agora pegaste, que foi, nas bases, indicaste a respiração e a consciência corporal. Por exemplo, Sara, do que é que importa a respiração? Isso é algo assim tão importante? Sim, a respiração eu considero um dos principais pilares do Pilates. Para além da respiração, também o controlo do centro e o alinhamento corporal, entre outros. Existem mais princípios, mas estes considero que sejam efetivamente os mais importantes. E a respiração, sim, é o mais importante, porque todos respiramos, todos precisamos de respirar e muitas vezes respiramos mal. E a respiração influencia muito a nível de exercício físico, porque o nosso diafragma tem uma relação muito própria com as estruturas da nossa coluna lombar, nomeadamente os nossos multífidos e músculos, não só os músculos como as estruturas articulares, e também com outros músculos, nomeadamente o pavimento pélvico, o abdominal, e isto é mesmo muito importante em termos de trabalho, de controle muscular e estabilidade desta nossa coluna, não é? Que vai depois transmitir as forças para os nossos membros superiores e membros inferiores, não é? E toda esta
Nós costumamos chamar cilindro de estabilidade, que é o conjunto que compõe estas estruturas musculares, vão fazer com que a força que nós vamos transmitir para os nossos membros superiores e inferiores sejam mais dissipados e não haja tanta sobrecarga nessas articulações, nomeadamente os membros inferiores, não é? Joelhos, articulações da anca e tornozelo. Então a respiração vai ser importante para centrar movimento. Exatamente. E para distribuir força. Exatamente. E também é muito importante nesta questão da consciência corporal. Nós, através da respiração, vamos nos centrar com nós mesmos, vamos nos centrar no eu agora e vamos conseguir fazer um movimento com mais fluidez, que é também dos princípios do Pilates. Por isso é um conjunto e a respiração vai ser efetivamente mesmo muito importante no exercício clínico. E não só no Pilates, também noutros exercícios. Como a musculação. Então, ok, a respiração está. E agora a consciência corporal? Porque é que é importante nós termos essa consciência, Diana? Pegando um bocadinho no que eu estava a falar há pouco na nossa introdução desta conversa, consciência corporal, porque se eu estiver a fazer exercício, mas só se estiver a olhar para o instrutor que está à minha frente, eu na verdade vou estar a imitar aquela pessoa, eu não vou estar concentrada no meu corpo, eu não percebo o que é que o meu ombro está a fazer quando levanta, eu não sinto os meus músculos a ativarem quando eu levanto o braço, porque eu estou só a olhar para a Sara a fazer o exercício e estou a copiá-la. E então é quase como se o meu corpo não conseguisse dizer ao meu cérebro: olha, nós estamos a levantar o braço, olha, tu tens que ativar este músculo e agora vai buscar aquele, e agora olha aqui a minha articulação, o que ela faz. Se não houver esta consciência corporal, o cérebro nem sequer consegue identificar: olha, eu estou a fazer este exercício e olha, eu estou a fazê-lo bem. E por isso é que no Pilates Clínico e nas nossas aulas nós tentamos dar este estímulo ao aluno, neste caso, de que é tão importante ele estar concentrado nele próprio. Sim. E essa concentração então traz mais do que só estar concentrado nele próprio, traz uma alteração a nível mesmo do nível movimento. De programação neurocerebral, não é? O nosso cérebro vai estar consciente de qual é o movimento que nós vamos estar a fazer. Portanto, isto é mesmo muito importante, porque muitas das dores que nós temos também têm a ver associado com esta incapacidade que nós temos de nos focar no movimento que estamos a fazer e na contração dos músculos que devemos contrair de forma certa, na intensidade certa, no momento certo. Então, mas neste caso, então vamos supor uma aula de Pilates dura entre 45 minutos, 1 hora, depois com certeza haverão maratonas de mais horas, mas pensando só nessas, significa que para eu ter um determinado resultado eu devo estar altamente focado naquela sessão, na minha respiração, no meu movimento e no meu corpo, ao fim e ao cabo. Sim, certo. Claro que o foco é difícil, não é? Durante tanto tempo, mas também temos momentos de descontração e de relaxamento, mas sim, é importante que a pessoa, quando está a praticar o Pilates, que consiga se abstrair um bocadinho, e conseguem efetivamente, através da respiração, se abstrair de todo o ambiente lá fora e todo o ambiente que a envolve, e estar completamente focado no exercício e no movimento que está a fazer e na vivência de movimento que está a ter. Desculpa, força. E é interessante porque muitas das vezes a aula termina e um dos feedbacks que eu ouço habitualmente é: olha, eu vim aqui e eu não pensei em mais nada. E é tão bom ouvir isto, porque quero mesmo dizer, a pessoa pode estar com um quadro de sintomático mais agudo, pode estar com muitos problemas, mas quando ela está ali e nos diz isto no final da sessão, conseguimos. Ela teve consciência corporal, ela estava só focada nela, no movimento, na respiração, na mobilidade, no alongamento, no reforço, seja o que for. Eu saio daquela sessão e penso: conseguimos. E isso é um bom feedback. É as pessoas dizerem: olha, esqueci os meus problemas todos. Perfeito, top, está ganho. Isso também pela consciência corporal e pela questão também da respiração, ou não? Porque no Pilates também acredito que haja a ativação do parasimpático. Exatamente. Pela respiração profunda, não é? Certo. Isso também, se tivermos um quadro álgico, um quadro de dor, também vai ajudar a diminuir os sinais de dor e, ao fim e ao cabo, vai tornar também o cérebro mais
capaz de... apto e capaz, não é? A gerar aprendizagem. Exatamente. E o sistema, agora estavas a falar do sistema parasimpático, é extremamente importante e é extremamente ativo na atividade física no geral e principalmente no Pilates, através precisamente da respiração consciente e da concentração e do movimento consciente e também de aqui algumas nuances que nós vamos criando também, nomeadamente o som que nós colocamos no Pilates, é sempre no sentido de ativar este sistema parasimpático, ativar o nosso nervo vago e potenciar aqui maior consciência corporal. E no Pilates, transpira-se. Sim. Porque relaxa, eu não penso em nada. Alonga. A própria música é assim soft. O objetivo é dar um estímulo. Atenção que a parte importante do Pilates Clínico é mesmo que o exercício seja individualizado e especializado para cada um de nós. E está tudo bem se eu consigo fazer 5, 10 repetições de um exercício de levantar o meu braço e a Sara conseguir 50, 60 repetições. Portanto, aqui o nível de exigência vai sempre depender da pessoa que nós temos à nossa frente e, no meu ponto de vista, essa é a base do Pilates Clínico. O melhor exercício vai ser sempre o exercício que eu consiga fazer de forma consistente e progressiva. Mas a partir daí, no Pilates conseguimos ter cansaço, conseguimos dar inputs, quer a nível muscular, articular, para que a pessoa se sinta realizada, no sentido de, cansei-me, olha, esta custou. E sim, isso acontece frequentemente. Sim. Até porque, sim. Esta parte da respiração e da consciência também exige algum esforço, se calhar não tão físico, mas requer esforço da pessoa de estar mentalmente disponível e focada, e isso também se repercute na parte do suor, da transpiração. Eu lembro-me, já não me recordo com quem é que foi, mas vocês as duas, aliás, a nossa equipa é espetacular nesse sentido, que põe toda a gente a gritar um bocadinho, gritar salve seja. E eu lembro-me que eu tive uma senhora que, em consulta, que eu disse-lhe que era importante ela fazer pilates, por causa de uma série de problemas. Ela disse, mas eu não gosto de vir sozinha. Azar dos azares, ela tinha vindo à consulta com o marido, e o marido estava lá. E quando ela disse, eu não gosto de vir sozinha, o senhor gentilmente olha para baixo e olha para o telemóvel. Género, eu não estou aqui. Então eu disse, olha, o seu marido pode acompanhá-la, e ele já sabia que me ia acontecer esta. E então o que é certo é que ele veio, isto foi muito amor, e ele veio e acompanhou. E na altura eles estavam a passar e notava-se que o senhor vinha com cara de pouco ânimo. Género, eu vou fazer um desporto, porque ele na altura confessou-me, depois ele disse, eu vou fazer um desporto de senhoras. E eu disse, senhor Zé, vai correr espetacularmente bem, vai ver e tal. E ele, sim. E passado uma hora cruzei-me outra vez no final e ele vinha a pingar. E eu disse, então que tal, correu bem, foi fácil? Ele disse, eu não fazia ideia que isto era assim. Pois. Que é a tal questão do esforço, ou seja, não tem que ser um esforço físico enorme, mas sim essa taxa de esforço da ativação neural e afins, né, que depois vai gerar este suor. Sim, porque a maior parte das vezes o que é que acontece? E isto é muito comum, não é? Acharem que o Pilates é só para velhinhos, que é só para senhoras, que é só para pessoas que não são atléticas, não é? Isso, nós, se colocarmos aqui um atleta a fazer Pilates, provavelmente ele vai errar ou vai ter muitas lacunas em exercícios, porque os atletas estão habituados a fazer muita carga, pouca consciência corporal, muita rapidez no movimento, não é? Muitas repetições, muitas vezes, e não têm a consciência do movimento, não têm a fluidez do movimento. O movimento, para acontecer, tem que ser com uma cadência certa para fazer a ativação muscular. Nós temos músculos que são posturais e músculos que são fásicos, não é? Para potências em que nós precisamos de mais carga, precisamos de pegar em mais peso, e esses atletas só conseguem fazer estas cargas, não é? E muitas vezes têm uma pré-ativação destes músculos profundos que são extremamente necessários, não é? E daí muitas vezes é que também temos atletas que continuam a ter dor, apesar de fazerem exercício físico, não é? E que se calhar beneficiariam imenso em fazer um Pilates e que se calhar não associam o Pilates a uma coisa que efetivamente é boa para eles, porque desvalorizam e acham precisamente esta utopia de que é para idosos e para senhoras e para quem não tem condição física.
Pois é leve, e na verdade não é? Ainda ontem, eu estava o meu último cliente, ele pratica musculação, mas muito forte, e ele estava deitado, estava a fazer uma extensão do braço. E ele disse-me, olha, Márcio, eu quando faço isto, dói-me sempre. E eu depois estava a perceber o que estava a acontecer, levanto o tórax, o diafragma sem funcionar, e disse, olha, vamos só rodar assim um pouco mais a anca, vamos fazer força no abdômen a levar para baixo. E ele começa a fazer o movimento outra vez, e disse, engraçado, já não dói. Eu disse, exatamente. Portanto, tem aí músculos que não estão a funcionar, que deveriam estar a funcionar. E nesse aspecto, o Pilates ganha grande margem, não é? Sim. Eu costumo... a esses atletas que vêm ter connosco e até perguntam, olha, fazia sentido fazer Pilates? E eu costumo dar o exemplo do, estamos a aprender a conduzir um carro, estamos a tirar a carta de condução, acha que eu só preciso ter força no volante? Acha que só preciso agarrar com muita força? Ou acha que eu vou precisar de conseguir olhar para o retrovisor, conseguir ler os sinais de trânsito, conseguir ter um ponto de embreagem? E a pessoa fica assim, é igual no nosso corpo, na nossa vida. Acha que só precisa de fazer reforço muscular, só precisa de fazer musculação? Vai precisar de saber respirar, de saber o que é um movimento fluido, como a Sara estava a dizer, e eu costumo dar esta comparação da força a segurar o volante. Não é só isso que o nosso corpo precisa. Faz sentido. E agora, passando aqui um pouco mais para o Pilates, pelo menos o Pilates de solo, hoje em dia é falado, mas negligencia-se aqui um pouco, não é? Porque agora assume-se que o Pilates em aparelhos faz... Mas vamos começar por esse. Existem aqui uma panóplia para além de exercícios, uma panóplia de instrumentos, desde bola, bandas, aros. O que é que se consegue com o uso desses instrumentos, Diana? Olha, na minha ótica, quer no network, no solo, com todos estes aparelhos de bolas, softballs, minibands e o que seja, quer nos aparelhos, este material serve quase como as rodinhas na bicicleta, quando eu estou a aprender a andar de bicicleta, que é, eles podem facilitar-me no movimento, não é? Ok, eu quero sentar-me e levantar-me, se calhar se eu tiver algum destes aparelhos, algum deste material, pode facilitar este movimento de sentar e levantar, e ao contrário, eles podem também dificultar a nossa vida, e nós na prática do Pilates Clínico fazemos muito isto. Um aparelho de Pilates que agora está super na moda, e ainda bem, porque é uma moda super boa, não é? Pode, numa fase inicial, para quem tem muita dor, muito desconforto, muito medo de se mexer, pode ser um guia, porque com a ajuda das molas, das roldanas, pode guiar muito mais e facilitar muito mais o movimento e a fluidez desse movimento que nós pretendemos numa fase inicial, como também numa fase a posteriori para um atleta ou alguém que já tem alguma atividade física regular, pode dificultar o movimento, porque é só colocar mais 2 molas e o exercício fica 10 vezes mais difícil. Esta também é a magia do Pilates, porque nós conseguimos, com o mesmo aparelho, com uma softball, eu consigo tornar um exercício muito mais fácil ou muito mais difícil. Estamos a falar de uma softball, aquela bola mais pequena, de 20 e qualquer coisa assim. Também podemos falar da bola típica, não é? Que toda a gente conhece das bolas de Pilates, sim. E um elástico, o que seja, qualquer material que nós usemos no Pilates Clínico, nós como instrutores, tanto podemos colocar a pessoa com a vida facilitada como com a vida dificultada. E essa é a magia, porque se eu tenho alguém que está a iniciar a prática de Pilates Clínico, está com um quadro agudo, eu posso ajudá-la no sentido de fazer quase o mesmo exercício que o Cristiano Ronaldo faz, mas ela tem o mesmo material, mas de uma forma para ajudar, para facilitar, para ela aprender a fazer o exercício, e o Cristiano Ronaldo é só para lhe dificultar a vida. Ou seja, depende da forma como o instrutor de Pilates ou fisioterapeuta acorda. Também. Também, mas acima de tudo importa muito também da avaliação que nós fazemos prévia ao início do Pilates aqui, não é? E por isso é tão importante a avaliação, não é? Há muitas pessoas que perguntam, mas fazer uma avaliação porquê? Noutros sítios nós fazemos Pilates e não tem avaliação. Mas sim, nós queremos que estes exercícios sejam direcionados para a pessoa, não é? Que venham de encontro ao seu objetivo, não é? Seja ele para melhorar a performance, não é? Ou seja ele para aliviar dores ou limitações que tenha, não é? E isso é extremamente importante e é muito bom nós termos esta ferramenta para nos poder direcionar de forma correta aos exercícios.
Sim, e depois ainda no outro dia falava com isso sobre um atleta de CrossFit. Ele estava a dizer que tem regularmente dores nos ombros, e nós já temos cá até várias pessoas, principalmente na área da competição, do CrossFit, e ele está empenhado em vir precisamente porque ele compreendeu num ginásio, embora não tenha feito nenhuma avaliação, mas depois compreendeu no ginásio que o uso do Pilates lhe traz ali alguma vantagem. Porquê? Porque percebeu que muitos dos exercícios, embora treine muita força, ele tinha grandes desafios. Desde estar em agachamento e colocar as mãos para cima, por exemplo, ele diz que não consegue passar cerca dos 45 graus. E então, em termos de musculatura profunda, com certeza não terá consciência, não terá atividade, e isso depois traz mais facilmente. Sim, depois nós na musculação, não é? Os atletas costumam isolar muito os grupos musculares, não é? Acabam por trabalhar só determinado grupo muscular e esquecerem-se dos outros. E o nosso corpo é um contínuo, não é? No nosso corpo é trabalhado através de cadeias musculares, não é? Todos os músculos estão sempre em sinergia uns com os outros, uns para facilitar e outros para potenciar a força, não é? E isto, no Pilates nós temos isto tudo, não é? É a contração dos nossos músculos profundos para que depois os músculos globais consigam trabalhar, não é? E isto, efetivamente, é uma coisa que não se vai buscar à musculação, não é? Na musculação é muito isolado, eu quero trabalhar um bíceps, vou trabalhar um bíceps, quero trabalhar um quadríceps, vou trabalhar um quadríceps, e nós no Pilates estamos sempre, constantemente a trabalhar o nosso corpo todo, todas as cadeias musculares, mais umas, mais outras, mas no geral, de forma geral, estamos a trabalhar o nosso corpo todo. E o trabalho, por exemplo, com dor? Muitas pessoas procuram o Pilates numa situação de dor, e é possível fazermos Pilates logo em quadros de dor? E ainda bem. Quando digo dor, sei lá, uma dor lombar, uma dor no ombro. Isso acontece algumas vezes em prática. Alunos que até já têm alguma... Já vêm cá, uma vez por semana, vêm cá para a prática do Pilates clínico e, por acaso, hoje aparecem... Olha, Diana, eu estava super bem, mas hoje de manhã começou a doer-me o ombro. Achas que devo desmarcar a sessão? O que é que eu faço? Não, é ótimo, ainda bem que tem sessão hoje. Vamos começar já a reestruturar tudo aquilo que tínhamos feito e pegar já nessa dor do ombro e perceber o que é que podemos ajudar. E aqui, mais uma vez, o Pilates Clínico ganha pontos, porque na nossa avaliação nós vamos perceber, ok, eu tenho uma dor, mas eu preciso perceber o contexto desta dor. A dor pode não ser uma lesão estrutural, digamos assim. Eu posso ter dor porque tive uma semana com muito stress emocionalmente, no trabalho, na minha família. Eu posso ter dor porque dormi mal a semana toda, porque o meu filho teve pesadelos a semana toda e eu tive sempre a acordar para ir ver o meu filho. Eu posso ter dor porque ando a comer muito mal, ando a consumir alimentos inflamatórios. Portanto, na nossa avaliação, nós percebemos o contexto da pessoa também. Independente do contexto, nós podemos sempre e devemos fazer movimento quando temos dor. Porque se eu tenho dor e não vou fazer movimento, eu vou cada vez menos querer fazer movimento, porque eu vou proteger-me da dor. E isto é como se fosse uma bola de neve. Ok, não fiz Pilates hoje, não fiz amanhã, não fiz exercício nenhum, nem fui caminhar à beira-rio porque me dói. A probabilidade de me continuar a doer vai ser maior e eu vou ficar com mais medo, mais desconfiança, vai ser mais difícil retomar a prática que eu estava e já não me vai doer só o ombro, já me vai doer o ombro, já me vai doer o cotovelo, já me vai doer a cervical. Entretanto, o meu corpo já conseguiu ter aqui uma estratégia de compensação, porque o nosso corpo trabalha sempre no equilíbrio, é sempre para o nosso bem. Ok, dói-te o ombro, então vamos fazer tudo com o outro ombro. E entretanto já estamos aqui numa bola de neve ainda maior, portanto, se eu tenho dor, Pilates hoje. Pilates hoje. E no caso nós estamos a falar até, portanto, da utilidade em relação à postura, em relação às atividades da vida diária, mas muitas vezes há o conceito de que sempre que eu me baixo para ir buscar um prato, nem que seja um prato de sobremesa, eu tenho que me baixar numa posição de agachamento muito direitinho e só depois... Isto faz-vos sentido? É isto que nós aprendemos no Pilates?
Não. Cada pessoa vai ter a sua própria anatomia, a sua própria fisiologia, portanto vamos ter aqui ângulos diferentes de agachamento, não é? E portanto o objetivo não é nós irmos direitinhos apanhar alguma coisa que caiu ao chão, não é? Agora temos que ter aqui algumas indicações, não é? Temos aqui algumas ideias de como deveríamos fazer para aquela pessoa, para ela não trazer aqui mais sobrecarga a determinadas articulações, não é? Depende sempre de pessoa para pessoa e nós vamos tentando, em todas as aulas de Pilates, em todas as sessões, nós estamos constantemente a avaliar, não é? Não é só aquela avaliação que nós fazemos inicialmente, nós estamos constantemente a avaliar e como a Diana estava a dizer, há pessoas que vêm para a aula e vêm com uma dor nova, não é? Que já estão a fazer há imenso tempo Pilates, mas vêm naquele dia com uma dor nova e muitas das vezes o feedback que nós temos a seguir é: eu vinha com dor e agora saio mesmo muito bem, ainda bem que eu vim, porque efetivamente o movimento ajuda, vai-nos dar informações ao nosso cérebro para dizer de que o movimento, ok, é seguro e nós podemos fazer movimento sem prejudicar e sem aumentar a dor, e vamos sempre na aula tentando ajustar os exercícios a cada pessoa, mesmo que seja uma turma, e as nossas turmas não são muito grandes, para nós conseguirmos dar aqui este apoio o mais individualizado possível, e nós vamos, mesmo sendo uma turma, vamos sempre ajustando, nem sempre a turma está toda a fazer o mesmo exercício ou com os mesmos níveis de dificuldade. Nós vamos ajustando sempre a cada pessoa e por isso também é importante que a pessoa venha e que nos diga o que é que sente, como é que está hoje, para nós podermos ajustar. E até na questão das turmas, essa é uma grande questão, que nós temos vindo a receber cada vez mais pessoas que nos dizem: mas para a turma porque é que se faz avaliação? Ok, é precisamente para percebermos qual é o seu ponto A e percebemos se faz sentido até estar em turma ou não, não é? E depois mesmo dentro da turma, aquilo que nós fazemos cá, pelo menos, é conseguirmos ajustar este ambiente e o desafio e gerar um desafio que, embora seja em grupo, e é espetacular, estamos em comunidade, não é? Sim, e as a pessoas, parte social também é extremamente importante. muito importante, isso também faz parte desse movimento, não é? Mas, ao mesmo tempo, depois também tem o seu desafio individual. E ouve-se muitas vezes cá de fora: olha, senhor X, faça a posição A enquanto a senhora vai fazer a posição B, não é? E o desafio existe na mesma, embora sejam em graus diferentes, mas adaptado a cada E o desafio tem que ser pessoas. sempre connosco próprios. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa está a olhar para o espelho e está a ver o que o do lado está a fazer, e muitas vezes eu digo, até é uma das razões porque não fazemos, acho que é um bocadinho geral, não fazemos tanto a contagem da repetição, porque cada pessoa tem que fazer no seu ritmo e não tem que estar a fazer ao mesmo tempo que está a fazer o colega que está ao lado. Cada pessoa vai fazer com o seu tempo, com a sua percepção, com a sua consciência corporal. Portanto, é importante que a pessoa esteja mesmo focada no eu e não do lado. No outro. Focar também no nós, ok? Porque estamos em grupo, quando é em grupo, mas não no sentido de vou fazer igual, ou aquela está a fazer mais rápido, ou está a fazer mais lento. Temos que nos ir comparando connosco próprios e tentando superar a nós próprios. Depois perceber o desafio que era antes, não é? E depois, passado 3 meses, Exatamente. percebemos que antes não conseguíamos, sei lá, o simples, chegar com as mãos ao chão, ou chegar com as mãos aos pés enquanto estamos sentados e outras coisas, e depois, após 3 meses, percebemos que existe um resultado. É mágico isso. Sim, chegar com as mãos ao chão é mágico, é mesmo isso. Quanto tempo é que nós podemos pensar em que se conseguem obter resultados, Diana? Imagina que chega alguém, sei lá, de meia idade, na casa dos 50, não faz qualquer tipo de exercício, posturalmente ou a nível das tarefas e a nível profissional vai tendo uma dor, sei lá, nos ombros, lombar, e de repente é apresentada a cura milagrosa do Pilates e a pessoa diz: mas em quanto tempo é que eu vou ter resultados? É assim, não há uma fórmula mágica, não é? Porque nós somos todos diferentes e o nosso contexto é todo diferente, não é? Mas se estivermos a pensar em alguém que, ok, eu vou dedicar-me ao Pilates clínico, eu vou tentar esforçar-me, no sentido em que naqueles 45, 50 minutos eu estou ali e vou efetivamente ter alguma consciência de que estou ali presente. Os resultados aparecem muito mais cedo do que as pessoas estão à procura. Nós conseguimos... Em termos fisiológicos, estamos a falar ali de 4, 6 semanas, mas eu, numa sessão,
A pessoa pode entrar no início da sessão e começarmos com um exercício simples. No final da sessão, com o mesmo exercício, a pessoa vai perceber-se de que, uau, eu já consigo fazer isto e no início da sessão não conseguia. Sem milagres, sem magias, sem perlim-pim-pins, as pessoas conseguem identificar que na mesma sessão o mesmo exercício pode ser altamente melhorado. Objetivo, Pilates clínico. No final da sessão, a pessoa vai sempre levar um trabalho de casa. É quase como se fosse um exercício, o remédio. Eu costumo dizer aos meus alunos, agora vamos fazer o remédio. As pessoas de todas as aulas têm o remédio para fazer e o remédio, o objetivo é, ok, se eu vou fazer Pilates clínico com a instrutora uma vez por semana, eu tenho os outros 6 dias da semana para fazer alguma coisa que desperte o meu cérebro. Olha, lembras-te daquele exercício? Nós tínhamos dificuldade, não é um exercício que eu vou fazer, mas para chegar ao objetivo de brincares com o teu neto no parque. Se fizermos o remédio todos os dias, na sessão seguinte já podemos progredir muito mais. E é seguro? O remédio? Não tem contraindicações o remédio. Se for instruído por nós, não é? E é uma questão pertinente porque muitas vezes também me perguntam, olha Diana, eu vou começar a fazer pilates, mas eu estive a ver uns vídeos no YouTube. Que vídeos no YouTube é que tu achas que eu devo ver? Era aí que eu queria. Olha, os vídeos do YouTube são ótimos, mas provavelmente tu vais só estar a olhar para o ecrã do computador e vais estar a imitar a professora, o professor, o técnico que estiver a fazer os exercícios. E não vai haver a conexão, a conversa entre o teu corpo e o teu cérebro de que isso é o que tu precisas. Tu nem sabes se são aqueles exercícios que tu precisas para o teu contexto, para a tua dor, para os teus sintomas, para o teu dia-a-dia. Por isso, provavelmente, é assim, eu digo sempre que 1 é melhor do que 0, não é? Se a pessoa quiser muito fazer aquele vídeo no YouTube, eu nunca vou dizer para ela, não, nunca a vou proibir, mas vou explicar-lhe todo este meu raciocínio clínico por trás e perceber, ok, não será melhor fazermos uma avaliação e percebermos o que é que o teu corpo precisa neste momento e a partir daí definirmos os dois, que exercícios é que são interessantes para ti e depois vais perceber, ok, entre os vídeos do YouTube e aquela sessão de pilates, se calhar faz sentido a sessão de pilates. Nada contra o YouTube, porque nós estamos no YouTube neste momento, não é? Sim, concordo completamente, sim. Estamos mesmo na era do YouTube e efetivamente o fazer o pouco que seja é sempre melhor do que não fazer nada. A experiência de movimento é sempre melhor, é mais enriquecedora do que estar sentado em frente ao computador ou em frente à televisão. Mas efetivamente não há este trabalho de consciência, não é? E é mesmo isto, nós estamos a olhar para o monitor, não é? E nem sequer estamos a pensar, não há esta parte da consciência corporal, a parte da respiração, não há esta conexão com o cérebro, não é? Nós estamos só ali a ver e a repetir. E se vamos a ver, o cérebro é o mais importante aqui. Sem dúvida. Essa conexão, porquê? Porque independentemente do músculo contrair ou relaxar, existe uma estrutura muito importante que vai fazer com que essa estrutura relaxe ou contraia o músculo, que é o cérebro. Não é? Porque sim, sem isso, e depois ainda para mais gere todos os outros músculos, ou seja, olha, Márcio, vais contrair este, mas este mantém, aquele mantém, o outro mantém, não é? E por aí fora. Exatamente. Portanto, e depois não é só, acho que é importante os exercícios até no YouTube, que eu por acaso, era mesmo isso onde eu queria chegar. Acho que é interessante isso existir, mas estamos a falar sempre em planos generalizados e que em muitas vezes, em casos até de lesões, e nós às vezes até na nossa experiência clínica temos isso, pessoas que disseram que agravaram os sintomas após realizarem exercícios, precisamente porque são exercícios que não são para... Claro, isto ainda se torna ainda mais sensível, não é? Quando nós temos uma pessoa que efetivamente tem uma condição específica, não é? Porque uma pessoa teoricamente saudável, que não tem nenhuma dor ou disfunção à partida, não é? Ou que saiba fazer um exercício, se calhar é ok. Agora, quando nós pensamos numa pessoa que efetivamente está com uma disfunção, que está com uma lesão, se vai ao YouTube e só porque aparece alguém a dizer este exercício é muito bom para a sua dor lombar, faça 10 vezes e nunca mais vai ter dor na vida. Ok, se calhar para uma pessoa que já tem uma certa condição ainda é mais grave, não é? Temos que ter mesmo aqui algum cuidado. Então, isto leva-me aqui a outra pergunta, que é, 2 pessoas com a mesma dor lombar
devem ter o mesmo tratamento ou podem ter abordagens diferentes? Não, nós temos que olhar sempre para a pessoa como um ser individualizado, não é? E a dor é uma experiência muito, acho que já fomos falando aqui até noutras situações, a dor é uma experiência muito pessoal, não é? E a dor, para além desta interpretação pessoal que cada pessoa tem, a dor é só uma consequência, não é uma causa. A maioria das vezes é uma consequência e nós, como ela é uma consequência, nós temos que ir para aliviar esta dor, temos que ir diretamente à causa, não é? E para isso precisamos de avaliar, olhar para a pessoa, perceber qual é o contexto dela, quais são as atividades que ela faz, quer seja em tempo livre, quer seja profissional. Esta parte psicológica também é extremamente importante nestas questões, portanto, temos que avaliar aqui uma série de situações e, portanto, nunca podemos ter a mesma abordagem para duas pessoas que tenham uma dor. E imaginemos que temos aqui duas pessoas com dor lombar, não é? Em que uma, se calhar, tem uma dor lombar porque tem um déficit no controle muscular do abdominal, ou respira mal, ou tem um déficit ali de controle muscular, e temos uma pessoa que tem uma dor lombar porque tem uma hipomobilidade na região torácica, tem uma hipomobilidade nas ancas, e aqui vamos ter uma dor lombar, não porque a dor ou porque a causa está na lombar, mas sim porque é uma consequência e a lombar vai ter que compensar a mobilidade que não existe nos segmentos superiores e inferiores. Não é? Portanto, temos que ter aqui duas abordagens diferentes. Se calhar na primeira, que tem uma dor lombar por déficit do controle muscular, precisamos de aprender a trabalhar esta força muscular, não é? A trabalhar a força muscular do nosso centro, e na outra não vai ser precisamente a lombar que nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que trabalhar a coluna torácica ou as ancas, que estão com pouca mobilidade, e vamos precisar de trabalhar essas duas zonas à distância, que não são a que têm dor, mas efetivamente são as que estão a causar essa dor. Então não há protocolos? Não há protocolos. Chatice. O protocolo era mais não fácil. Há receitas. O protocolo era mais fácil, porque assim, o mesmo exercício estava para 120 pessoas igual. Então, vamos supor, por Perdi exemplo... a magia. Perdi a magia, é verdade. Vamos supor, então, vamos colocar aqui um caso prático. Hoje em dia... É o teu caso. É o meu caso, mas eu vou dizer de outra forma, vou dizer, eu tenho um amigo muito próximo, que se chama Mário, que ele há muito tempo atrás tem uma dor lombar. Okay. E hoje em dia existe muito o quê? Aquela posição da anca mais anterior, não é? Em que depois as pessoas ficam com o abdômen maior, ficam com a anca para a frente, cabeça para a frente, ficam assim mais ou menos nesta posição. Isto é uma posição cada vez mais comum. Numa situação assim, que estratégias é que vocês poderiam dar? O que é que poderiam colocar? Eu sei que é um desafio, porque não temos o Mário aqui à frente, portanto não dá para avaliar. Mesmo pessoalmente com o Mário, neste caso. Porque gostava de perceber o que é que o Mário faz profissionalmente, quais são os objetivos do Mário, onde é que ele tem dor, quando é que a dor apareceu, em que exercícios, em que atividades do dia-a-dia dele é que a dor se reproduz. Gostava de conversar um bocadinho com ele, para depois, em conjunto com ele, definirmos aí sim exercícios, porque é o típico do almoço de família de Ana, dói-me o cotovelo, o que é que eu posso fazer, o que é que isto é, não é? Há todo um raciocínio que tem que estar por trás da dor do cotovelo que nós precisamos de avaliar para ajudar o Mário, e essa é a magia. E este é o detalhe que fica para trás. Exatamente. Não é que é, porque é que eu vou agendar uma avaliação quando na verdade eu vou ao YouTube e vejo exercícios? Ou quando na verdade até já me disseram que se eu fizer abdominais isto funciona. Mas não significa que os abdominais possam ser o exercício espetacular para aquilo. Até porque muitas das vezes também não é feito de forma correta. Não é? Portanto, não, o abdominal não é só, nem é sempre a solução para a dor lombar. Ok. Então, Matwork funciona, temos só 1010 exercícios para fazer. E mais alguns. Que às vezes parece que é limitado, não é? E às vezes eu ouço dizer, eu vou deixar de fazer pilates de solo porque isto depois tem poucos exercícios e na verdade eu quero é passar para o pilates em aparelhos porque os aparelhos têm muito mais exercícios. O que é que dizes sobre isto, Sara? Basicamente não é bem assim, quer num método,
quer no network, quer nos aparelhos, há uma imensidão de exercícios que nós podemos fazer. Todos eles são diferentes, com intensidades diferentes, podemos colocar aqui 1001 desafios e vão ser sempre diferentes. Às vezes a pessoa tem a ideia de que, porque é um aparelho, porque é uma estrutura, porque é melhor, ou é mais difícil, ou é mais desafiante. Quando se calhar no Pilates o raciocínio é um bocadinho diferente. Se calhar muitas vezes nós usamos os aparelhos no sentido de facilitar, para a pessoa conseguir ter mais feedback proprioceptivo, mais guias para o movimento, do que no solo. O solo normalmente é mais desafiante, normalmente, ok? Isto depende sempre lá está, do nosso objetivo, do desafio que nós colocamos, dos aparelhos, dos equipamentos que utilizamos, mas normalmente numa fase inicial podemos utilizar sempre os aparelhos como o nosso guia de movimento, porque é muito mais fácil nós guiarmos um movimento quando temos algo físico para limitar. Se eu fizer uma força contra alguma estrutura rígida, eu vou ter muito mais percepção de qual a força que tenho que fazer, não é? Do que no solo, que é só contra a gravidade, e isso dificulta imenso, não é? A nossa percepção de orientação no espaço é muito mais difícil se nós não tivermos nada, não é? Se eu subir o meu braço aqui e tiver de olhos fechados, vai ser muito mais difícil eu dizer do que se estiver em cima de uma mesa e aqui eu vou dizer, ok, o meu braço está em cima de uma mesa. Quase como um guia. Exatamente. Os aparelhos servem aqui um bocadinho como um guia. Podemos usar numa fase posterior? Claro que sim. Nós temos molas, temos intensidades diferentes, podemos aumentar aqui a intensidade e a pessoa consegue fazer aparelhos com bastante intensidade também. Mas é muito, muito, muito interessante usá-lo como uma fase inicial na reabilitação. Concordo. E no caso por exemplo, o que nós estamos a falar aqui são as direções de movimento, ou seja, quando nós falamos em molas e nos equipamentos, eles têm uma determinada direção. E isso é o que facilita depois o movimento ou a consciência naquele movimento, porque só mexe naquela direção, é isso? Sim, há exercícios em que nós conseguimos trabalhar de uma forma multidirecional, não só linear. Claro que vai ser mais desafiante, mas ainda assim é mais fácil. Por exemplo, eu consegui fazer uma rotação na minha anca com o apoio na pega do aparelho, ok? Porque vou estar a mexer a minha perna contra uma resistência, não é? Controlada, mais ou menos, mas controlada, do que ter a minha perna aqui no ar a rodar sem qualquer tipo de resistência, não é? É muito mais difícil e muitas vezes o que acontece, por exemplo, neste exercício, lembrei-me agora deste exercício, a pessoa acaba por, muitas vezes, eu quero que a pessoa faça só um movimento de rotação dentro da articulação da anca e muitas vezes temos autênticas batedeiras, não é? Pronto, em que estamos a mexer tudo, não é? Não vai só a anca, vai a pelvis, vai quase o tronco inteiro. Isto nos aparelhos baliza-nos mais. Esta resistência cria-nos mais limitação, não no sentido mau, de limitação, mas no sentido de limites. Ok, eu sei que até aqui é ok eu ir trabalhando, porque a resistência está-me a dizer que é ok eu ir nesta amplitude. Eu estava a rir-me porque ainda ontem em turma fiz um exercício semelhante a esse e o objetivo era desenharem o sol, não é? Com o membro inferior estendido, desenharem o sol e volta e meia havia umas nuvens lá desenhadas, não é? Assim uns chuviscos, e é muito interessante porque lá está, o network, a sobrecarga acaba por ser um bocadinho mais desafiante, não é? É mais desafiador porque não há ninguém a guiar-me o movimento, não é? Como nos aparelhos numa fase inicial, eu posso só colocar a pega no meu pé e desenhar o sol quase perfeito, porque a pega vai acabar por ajudar numa fase inicial. E no network o desafio também é esse. Portanto, o mito de aparelhos é que são duros e é só para XPTO também não é bem assim. Também há que perceber que no network também podemos desafiar a pessoa, tendo em conta os limites do corpo dela. E também depende aqui um pouco da criatividade do fisioterapeuta, não é? Quando digo criatividade, também. Em que sentido? Sei lá, se eu quero trabalhar um determinado ângulo, mas eu não aprendi nenhum exercício para isto. Ok, eu vou criar. Exato. Não é? Porque eu quero determinada alavanca, quero determinado movimento, porque ali está fraco, então eu vou fazer isto. E a magia também.
Pois é, isso, eu gosto muito A disso magia- na parte do a exercício. E muitas vezes os alunos também, quando chegam ao estúdio de Pilates e não veem nada de equipamentos, dizem, hoje vai ser duro, hoje vai ser duro. Quando na verdade parece que Não vão há. ter ajuda extra, nem bolas, nem elásticos, nem magic circles, não vai haver ajuda. E ouves muito de, ui, está a custar tanto, mas quem vê de fora não estou a fazer nada. Ouve-se muito e também é muito, muito interessante. E voltando aqui outra vez aos resultados, se no network depende muito, o network, Pilates de solo, se depende muito aqui da prática e do empenho do cliente, no Pilates em aparelhos é a mesma coisa? Sim. Eu diria que sim. Sim. Porque o fundamento fisiológico, não é? Vai acabar por ser o mesmo. E está tudo bem se eu até nem tenho nenhum quadro de sintomatologia aguda e decido que, ok, faço outro tipo de esportes e até quero ir para Pilates clínico, está tudo bem, olha, quero experimentar aparelhos e quero fazer só aparelhos. Não é, agora até parece que estamos a dizer que aparelhos é só para fases iniciais e quadros de dor muito aguda. Não, pelo contrário, eu posso ter o meu dia-a-dia super normal, nem ter grandes sintomas, querer só ter uma prática desportiva e uma modalidade de exercício clínico se calhar diferente, a típica da musculação, do futebol, o que seja, e vou para os aparelhos e consigo ter os mesmos resultados que no network, mas se calhar de formas diferentes, lá está. Eu cheguei a ter uma experiência com o equipamento, com o Reformer. Eu na altura fiz uma experiência de 10 minutos e pelo que eu percebi foi, os primeiros 8 minutos foi a facilitar e eu disse, espetacular isto. Okay, bom. E depois disseram, mas dá para fazer o contrário. E eu depois disse, eu tenho uma consulta. porque realmente aquilo é desafiante. E é muito interessante. É muito interessante. Eu até acho que Eu vou aconselhando as pessoas a tentarem experimentar os dois mundos. Ok, está tudo bem em fazermos network, mas por que não se calhar intercalar com aparelhos? Porque o estímulo vai acabar por ser outro. O meu corpo não se calhar vai ter um guia, mas um guia que ao mesmo tempo me pode prejudicar, não é? Em vez de me empurrar até me puxa, não é? E no outro eu tenho só o meu corpo, de forma mais funcional, digamos assim. Que se calhar em exercícios de Pilates clínico, no network, nós fazemos tantas e variadas posições e exercícios diferentes que depois também se vão repercutir no meu dia-a-dia lá fora. Quero brincar com o miúdo e coloco-me de cócoras, quero ajudá-lo a subir uma árvore e coloco só com um pé no chão porque o outro já está em cima da árvore também, e esta também é a magia. Isto faz sentido nós utilizamos então o network em conjunto com os equipamentos. Sim. Qual é a vantagem? Tirando depois só a questão do desafio, ou melhor, eu faço a pergunta de outra forma, isto vai ser assim um bocado estranho, mas será que eu consigo gerar com os aparelhos, equipamentos, uma base de movimento que depois vai facilitar o trabalho de solo? sim, Sim. definitivamente. Lá está. Porque eu estou a adaptar o meu corpo a realizar determinado movimento e nos aparelhos o meu corpo vai treinar tanto e vai ter, lá está, as rodinhas da bicicleta a guiá-lo, que depois, posteriormente, se calhar no network, eu já consigo um exercício que seria só a extensão do joelho, só estou ali a empurrar e a trazer o aparelho. Se calhar depois, quando passar para o chão, eu vou conseguir fazer o exercício de forma tão fluida, o meu cérebro já aprendeu tantas vezes aquela tabuada, que quando a professora perguntar do nada 3 vezes 9, o meu cérebro já vai conseguir fazer o movimento de forma super automática. E colocando agora aqui uma das questões pelas quais nós temos tido alguma procura, que é a questão da depressão. Muitas pessoas associam o Pilates à depressão, quase como sendo um bom antidepressivo. Isto faz-vos sentido? Sim, é assim, nós temos que perceber que o Pilates por si só não vai tratar a depressão, sim, não é? sim. Há aqui uma série de fatores que nós temos que ter em conta. Agora, eu diria que sim, não só pela parte social, se for feita em grupo, como também a parte aqui da ativação do nosso parasimpático. Voltemos aqui um bocadinho aqui ao nosso sistema nervoso autónomo, que é extremamente importante e que cada vez mais têm surgido artigos sobre isso, e artigos científicos.
que o nosso sistema o nosso sistema autónomo tem efetivamente aqui um poder muito grande, e o nosso sistema nervoso simpático se trabalha aqui num mecanismo de fuga ou luta, ou seja, é o que nos faz mexer, é o que nos faz sobreviver, é o que nos faz decidir por atravessar a rua, vem um carro e reagirmos, não é? E impedirmos aqui este acidente, esta tragédia, não é? Por outro lado, temos um parasimpático que vai nos retornar aqui à calma e o nosso Pilates clínico traz-nos isto, traz-nos aqui a nossa ativação do nosso sistema parasimpático, esta parte do relaxamento, esta parte da respiração, vai-nos baixar aqui um bocadinho a ativação do nosso sistema simpático, que não é nada simpático. Tá bem? Isso mesmo. Quando está hiperativo é extremamente importante, mas nós hoje em dia vivemos numa vida em que o nosso simpático está extremamente ativo, nós precisamos de ter aqui momentos em que deixemos o nosso parasimpático funcionar e ele trabalha muito em várias coisas, há várias situações em que nós podemos ativá-lo, nomeadamente com a alimentação também, mas o Pilates aqui ajuda imenso nesta questão de ativar o parasimpático. E muitas vezes o que acontece é termos uma turma quase inteira a bocejar, e isto é um sinal de que o nosso parasimpático está efetivamente a trabalhar, a funcionar. Portanto, isso é muito bom. E é curioso porque as pessoas estão sempre a dizer, estou aqui sempre a bocejar, desculpe, não sei o quê. E eu, espetacular, isso é excelente sinal. Porque o dia-a-dia também é muito isto, não é? Sim, é uma roda viva, não é? É estarmos em sensação de luta ou fuga, muitas vezes constante, e depois falta-nos este momento em que não pensamos. Isso. Em que estamos tranquilos. Quer seja Pilates, quer seja em termos de exercício, não é? O exercício por si só já vai trazer esses benefícios, não é? Sim, no caso do Pilates, talvez mais um pouco por causa da respiração consciente, não é? Exatamente. Sim, no fundo, no exercício nós temos um stress crónico, ou seja, no fundo, enquanto estamos a fazer exercício, estamos na mesma a trabalhar no nosso simpático, não é? Porque estamos a sujeitar o nosso corpo a um stress, e portanto o simpático está ativo, mas depois o que é o... Ok, nós tivemos um simpático extremamente ativo aqui por causa do exercício físico, mas o benefício que nós temos depois pelas substâncias, os neurotransmissores que são libertados através do exercício físico é de uma calma, ou seja, aí já entra o nosso parasimpático. Quando nós terminamos o exercício físico, o que efetivamente está ali a prevalecer é o nosso sistema parasimpático para o retorno à calma, para baixar estes níveis de stress e aumentar aqui estes neurotransmissores tão bons que o exercício nos traz. E isto é independente sendo o exercício mais intenso como a musculação ou o Pilates. O Pilates aqui um bocadinho mais, trabalha um pouco mais logo no parasimpático, não é? Na parte do relaxamento, da consciência corporal, começamos logo aqui a baixar os nossos níveis de stress. Por isso é que também a aula normalmente individual, duas turmas, também é estruturada para que isso aconteça. É iniciar a aula com uma fase de aquecimento, para quase que acordarmos todos os músculos e a parte cerebral começar, o meu sistema nervoso começar a pensar, ok, eu cheguei, vou desligar, tudo o que está lá fora vai ficar lá fora, eu agora vou concentrar-me só em mim, no que estou a fazer, e entretanto vem o corpo da aula, não é? E no fim, lá está, a fase final, onde nós se calhar trabalhamos ainda mais um bocadinho a respiração, a parte de alongamento, relaxamento. E essa parte também é importante e provavelmente vai ajudar um bocadinho nessa depressão que estavas a falar há pouco. A última pergunta para ambas. Consideram que o Pilates pode ser uma das boas estratégias para fazer parte de uma estratégia para longevidade? Para longevidade de vida, qualidade de vida? Sim. E Pilates não tem idade. Está tudo bem em fazermos Pilates com 13 anos e está tudo bem em fazermos Pilates com 95 anos. Portanto, sim. Sim, sem dúvida que sim. Cada vez mais acho que o movimento e o Pilates, vamos aproveitar aqui um bocadinho que o Pilates é assim mais tranquilo, dizem que é mais tranquilo e assim, vamos aproveitar essa deixa de que, ok, o Pilates realmente vai nos trazer aqui muita mobilidade e efetivamente vai nos trazer aqui mais longevidade, não sei, mas mais qualidade de vida certamente dentro desta nossa longevidade, certamente. Isso mesmo. Muito bem. Diana e Sara, última reflexão.
que vocês queiram deixar lá para casa sobre o Pilates, em aparelhos, em network, o que vocês considerarem. Quem é que começa? Pronto, como última reflexão, acho que não devemos pôr aqui barreiras, acho que toda a gente deve de experimentar o Pilates, acho que devem de vir experimentar, colocarem-se à prova, perceberem aqui que é uma imensidão de exercícios, de abordagem, há muita coisa que nós podemos fazer no Pilates e efetivamente o mais importante é a respiração. E daqui levamos uma consciência muito maior em termos respiratórios e vamos aprender a viver melhor com essa respiração. Há uma coisa que me deixa muito contente quando as pessoas chegam à aula e dizem: eu agora já nem dou conta e vou-me logo colocando direitinha. Começo logo a pôr-me direitinha e isso é efetivamente muito gratificante, porque é sinal de que, ok, aquela pessoa pode não conseguir fazer muitos exercícios, mas alguma coisa ali naquele corpo mudou. A consciência corporal que aquela pessoa tem, que ganhou com o Pilates, efetivamente é uma conquista. Foi um ganho. Muito obrigado, Sara. Diana? E acho que é isso, que esta conversa, para quem que tenha ouvido, que sirva de quebra-mitos. Pilates não é só para mulheres, Pilates não é só para a terceira idade, nem para grávidas. Pilates é para quem quer ter qualidade de vida melhor, para quem quer mexer-se melhor. E eu preciso de me mexer melhor para brincar com os meus netos, para ir passear com o meu marido, para ir passear o cão, para viver melhor. Portanto, quem ainda não experimentou, acho bem que experimentem. E quem já cá está, acho bem que continuem. E sim, quem quiser experimentar, nós temos uma equipa espetacular que vos pode acolher e tirar algumas dúvidas. Nós vamos estar sempre disponíveis através das nossas redes, dos nossos canais de comunicação, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. E posso-vos garantir, só com isto dá-me vontade de me inscrever numa turma. Muito obrigado, Sara. Não, o Mário, coitado, e ainda vou falar com ele, porque é um caso... Talvez ainda fale hoje, e depois conversamos sobre isso. Muito obrigado, Diana. Foi mesmo um prazer enorme, Sara. Espetacular. É sempre um gosto falar convosco sobre um tema que nos une e que tanto temos amor por ele também, que é não só o movimento, o exercício e tudo aquilo que aborda, mas aquilo que amamos mesmo fazer, que é cuidar de pessoas. Para vocês aí em casa, mais uma vez, coloquem as vossas dúvidas, os vossos comentários, partilhem com quem acha que fazer exercício não é para se fazer com dor, partilhem para quem acha que Pilates é uma técnica suave, simples, em que não se transpira, e partilhem para para quem vocês querem mesmo ajudar. Vemo-nos em breve na próxima live da saúde aqui, com o tema sobre a reeducação postural. Até lá, fiquem bem e um bom serão.